frieza espiritual. As coisas de Deus não move a pessoa a um amor, né? Tipo assim, o apelo de Jesus, o desabafo de Jesus não move a pessoa a se comprometer, né? A diferença vem da dissipação, que é tipo desperdiçar tempo. Pode pensar nisso, porque dissipação, olha o significado aqui, é desperdício, né? É desperdício de bens, né? Então, assim, um bem que Deus está nos dando, né? Esses escritos, a palavra dele é um bem enorme, né? As coisas dele são um bem enorme. Então, a pessoa não sabe dar valor ao bem, ela joga fora. Então, pode dizer que ela dissipa, né? Ela não dá valor, ela não dá valor. O tempo que Deus dá para ela, né? As leituras, as verdades, né? Ela joga fora, que ela está recebendo muito e está dissipando, né? E o orgulho. Que o orgulho também não é só uma pessoa se achar muito, né? Aí eu não preciso disso que Jesus está falando. Porque às vezes a pessoa é indiferente à palavra de Deus porque pensa, eu já sei isso aí, né? Não concordo, né? Tipo assim, ouve a palavra de Deus com indiferença. Não, eu não preciso disso que Jesus está falando. Não é comigo, não é comigo, né? Ou então aquela pessoa assim que fica se sentindo tão mal também, mas esse mal dela não move um amor, né? Esse mal que ela se sente assim inferior, né? Não correspondendo a Deus, faz ela paralisar. Então ela fica indiferente porque ela se vê diferente, se vê incapaz e fica indiferente no sentido de paralisar. Em vez disso, mover ela a querer se doar e atender o apelo de Jesus, que deveria ser isso, né? A dor só é uma dor realmente boa, né? Se aquilo move a pessoa, né? A tomar uma atitude, mas se não, né? Então, aí ele fala dessa indiferença, frieza e calor formam sua atmosfera. Frieza e calor formam sua atmosfera. É porque talvez a pessoa é só de momento também, né? É uma euforia enquanto tá, ai, que lindo, que maravilha, mas pode ser uma indiferença também, porque, tipo assim, ela acha a palavra de Deus lindo, né? No que bonito, mas isso não muda, não move ela a, a se comprometer mais, né? A fazer de tudo, né? Nossa Senhora, fazer de tudo, então, né? Na minha vida, para atender isso, que isso aqui é a coisa mais importante da face da terra, né? Então, às vezes o calor é momentâneo, né? Mas depois que passa aquela emoção, a frieza volta, né? A indiferença chega para congelar o coração, que é igual Jesus fala do desânimo, né? Que o desânimo mata a alma, né? Que o desânimo paralisa a pessoa. É um humor infeccioso, né? Então a indiferença chega para congelar o coração. Tipo assim, a palavra de Deus passa, a pessoa vê, mas não é pra mim, sei lá, sabe? A pessoa não sei o que acontece, né? E Jesus está pedindo para todos nós, né? Pensarmos nisso, né? A diferença chega para congelar o coração a tal ponto de que nada é capaz de desenvolvê-lo a vida da graça, tá vendo? De mover ele, né? Nada, a pessoa paralisa, fica petrificada, né? Por ela mesma, né? Congelada, congela, vira estátua de sal. É que esse vício horrível aumenta a infidelidade, né? Porque se você não se importa com o apelo de Jesus, com a necessidade, com a missão, né? Acha que não, tem gente já para fazer, né? Que as minhas coisas é mais importante, né? Então, realmente ela vai ser infiel às próprias palavras de Jesus, porque o apelo de Jesus está ali nu e cru. E a pessoa acha que não é para ela, porque o indiferente nunca pega para ele mesmo, né? O que Jesus está falando, tipo assim, ele não pega a carapuça, né? Então, e a inconstância. E tem como ser em ingratidão, né? Porque é igual a dissipação dos bens, é muita graça, é muito amor, né? É muito amor a divina vontade, o livro do céu, esses conhecimentos é muito amor de Deus, né? Então isso deveria fazer com que, né,
a nossa atenção ficasse só nisso, né? Deveria mover nosso coração, meu Deus, o desejo de levar isso para a face da terra, por meio dos meios que Jesus nos deu. E aí, né, a pessoa não é grata o suficiente para ter esse tipo de atitude, né? Uma alma pecadora tem remédio. Então, a alma pecadora tem remédio, porque a pessoa, né, a pessoa ainda assim, né, como que eu posso dizer? Ela reconhece que tem um problema. Então, ela corre atrás. Então, ela ainda tem solução, né? Porque ela reconhece, então ela busca, ela quer o remédio. Então, quando ela encontra o remédio, meu Deus. Agora, um indiferente não tem, porque ele nem acha, aquilo ali nem move ele, nem acha que precisa daquilo, né? Aquilo ali não. As coisas da vida dele é mais importante, né? Ele mesmo é mais importante. Igual é o desprezo de si mesmo, mas não é só isso que Jesus está falando, né? Essa indiferença aqui é outra, né? Que tem o desprezo de si mesmo, que é um trecho que eu até pus aqui ontem que Jesus falou que não pensava nele, né? Então ele é totalmente indiferente a ele mesmo. Então é um desprezo de si, mas é mais do que isso aqui que está falando, né? Ele está falando da pessoa que não, a palavra de Deus não comove ela, não toca ela. É, não, ela não põe atenção naquilo, aquilo ali para ela passa batido. Ela, tipo assim, sabe quando, como que eu posso falar? Imagina alguém assistir o filme, deixa eu ver um filme bem, tipo assim, Paixão de Cristo, né? E ficar o tempo todo assim, sem nenhuma reação, sem importar. Mas é assim que é com a palavra de Deus, entendeu? A indiferença que há, é a mesma coisa. A indiferença culpada é a rainha dos vícios. Porque tem a indiferença culpada, porque talvez tenha aqueles que são por falta de conhecimento, né? Por coisas, né? Por situações, não sei. Bom dia! Fica à vontade aí. É, porque aqui tá falando que eu acho que é isso, ó. É porque tem a indiferença culpada, que é quando a pessoa tem tudo para ter conhecimento, mas não importa. Ela não importa, entendeu? Ela tem, assim, todos os bens dos conhecimentos, né? Tem todas as possibilidades, mas ela é totalmente fria para a palavra de Deus, porque talvez tenha um indiferente que não conheça, entendeu? Que é por falta de conhecimento mesmo, por uma ignorância, né? Então, e leva a alma, e leva a alma em penitência final, e daí ao inferno, Nossa Senhora. É porque é aquele negócio do morno, né? Tem a ver com morno isso aqui, entendeu? Isso aqui tem a ver com a pessoa morna. É que fala assim, deixa eu ver aqui. As almas pecadoras ainda obstinadas são convertidas com um golpe de misericórdia. Basta uma. Isso é verdade. Eu já vi muito isso acontecer. Quando a pessoa, Deus com um golpe de misericórdia, que pode ser várias situações, que fala como um golpe, né? Um golpe, né? Uma coisa que Deus permite na vida dela para levar ela para a conversão, né? Eu já vi muito isso. E se torna pessoas muito fervorosas. Entende? É tipo assim, água fria, põe na panela que pode esquentar, entendeu? Põe no fogo que pode esquentar, né? Agora, a água morna, né? Vamos pensar assim, né? Na água morna, né? A pessoa morna, né? Ela não é quente nem fria, então ela é o quê? Né? Tipo assim, entendeu? Ela fica num estado esquisito. Então, muitas pessoas que experimentam grandes conversão, que vivem num caso assim de pecadores obstinados mesmo, mas eles aceitam, né? Quando eles conhecem a Deus e o amor de Deus, o grau de conversão é tão grande, é tão forte, sabe? Que aquela pessoa se torna muito fervorosa, ela se torna muito apaixonada pela palavra de Deus, muito grata. Ela se sente muito grata por causa da ruína que ela vivia, mas o indiferente não pensa que não precisa.
Mas os indiferentes carregam dentro de si a surdez total. A surdez total. Aquela insensibilidade fatal a tudo que é divino. E talvez é o que Jesus mais vê, tá? Mais vê. A tudo que é divino, que fecha completamente as portas do arrependimento e da graça. As almas atingem aquela indiferença letal. O ápice que coroa todos os vícios na mesma escala, que rapidamente... Peraí que eu tô perdida aqui. A Laó que tá falando aqui, ó. Meu Deus, a palavra de Deus, os sacramentos, tudo que é divino, tudo que é divino. A palavra de Deus, tudo que é divino. A Laó, eles não se atemorizam, né? Não se atemorizam. Aquele santo temor que faz com que a pessoa, né? Na hora atenda ao apelo de Jesus, né? Quando Jesus fala uma coisa muito séria, e o medo tão grande de ofender a Deus, né? Que isso faz com que move ela, né? A um amor muito grande, a um zelo muito grande, né? Então elas não se atemorizam com as verdades eternas, não se preocupam com o que Deus pensa, não, aquilo não é bem, sei lá, é como se a pessoa pensasse assim, não é bem assim, eu pensasse assim, não deve ser desse jeito, né? Isso que tá falando aí, né? Deus não precisa levar tão a sério assim, sei lá, sabe? Ela não, eu não sei nem explicar. Nem se emocionam e se derretem com a suavidade de minha ternura e dos sacrifícios por si mesmos. Então, não tem aquela doçura, sabe? Com as coisas de Deus, não, com tudo que ele faz, com tudo que ele fala, aquilo não toca o coração da pessoa, não toca, né? Não toca. Ela participa da igreja, das coisas assim, mas totalmente fria, né? Meu Deus do céu, eu fiquei espantada na missa lá, que eu fui lá com a minha irmã fazer a inscrição do TJC lá, e eu fiquei lá com ela lá na missa lá. Meu Deus do céu, que baderna dentro da igreja, uma baderna. Jovens fazem muita baderna na igreja e o padre não chama atenção. O problema é que até no altar eu vi o padre rindo junto com os acólitos jovens que estavam lá, rindo na hora da missa. E um falando coisas com o outro e rindo. E eu falei assim, meu Deus. E assim, as coisas acontecem, mas é uma insensibilidade. A igreja parecia ser um mercado central, né? Não parecia igreja, né? Uma bagunça, que eu falei assim com a minha irmã. Vamos sentar mais na frente. A gente sentou mais perto das pessoas mais idosas, mais tranquilas, famílias, sabe? Porque atrás, no fundão, meu Deus, jovens fazem bagunça demais na igreja, gente. E assim, as coisas de Deus é totalmente indiferente, entendeu? Então aqui, o orgulho penetrou-os a tal ponto que, sentado no seu trono, o mesmo Deus que se levantou não os tirou do seu lugar. O orgulho penetrou-os a tal ponto que, sentado no seu trono, o mesmo Deus que se levantou não os tirou do seu lugar. Nem, tipo assim, nem Deus se levantar, né? Tipo assim, nem as manifestações de Deus, né? Eu penso assim, nem isso toca, né? Porque ele não é só tocado, tipo assim, pelos profetas, pelos anunciadores de Deus, mas o próprio Deus vem. E nem o próprio Deus vindo toca, né? Nem sendo palavras, tipo assim, do próprio Deus toca, né? Nem sendo apelos diretos dele toca. Que grande desordem existe nessa indiferença gélida, que nada é capaz de dissolver. Quanto deveriam as almas libertar-se disso? E não pensem que de uma vez se apodera da alma. Aí, ó, é uma coisa que vai aos poucos matando, é uma coisa que vai matando aos poucos aqui, ó. Não pensa que é de uma vez, né? Não, ah lá, vai minando-as aos poucos pelos vícios que se dizem pequenos. Coisas poucas, né?
São as desculpinhas, né? Pode ser as desculpinhas que a pessoa vai tendo, né? Do porquê que não pode dar atenção, né? Do porquê que não pode fazer as coisas. São as desculpinhas, sabe? Aquele vício de ter justificativas, né? Desculpinhas, né? Então, e não são pelo respeito humano, olha lá, pelo conforto aos vícios que Jesus está falando, que vai matando. Pelo respeito humano, pelo conforto, pela suavidade, pela delicadeza, pela fraqueza e fragilidade, pela inconstância e covardia, pela ociosidade e desculpas e mentiras. Ah, desculpa e mentira. Porque tudo que ele pedir, para ele pedir, ele sabe que a pessoa pode dar. E ele mesmo dá a graça para a pessoa dar. Então, se você conta com Deus, para que você vai ter desculpa, né? Não tem. Pelo cansaço e suscetibilidade, pela pretensão, hipocrisia e dissipação e, por fim, pelo sensualismo completo, né? Tudo também tem aquela coisa da sensualidade, da autopiedade, né? Mas eu tenho dificuldade, mas para mim não dá. A pessoa mesmo, ela como que eu posso falar? Dentro dela, assim, tem um apreço por si mesmo, e por seus motivos, por suas razões, ela tem um apreço por si mesmo, sabe? Muito grande. E todos os demais vícios crescidos em malícia e intensidade. Essa é a escala maldita pela qual a alma infeliz sobe a indiferença. Jesus amado. E quanto existe no mundo. Aí eu. Meu Deus. Então é diferente da indiferença às coisas da terra, do mundo, né? Não é essa indiferença. É a indiferença que a pessoa dá a ele. Dá a ele. Porque uma coisa é você, Jesus pede de nós a indiferença a nós mesmos, né? Mas não a ele. Ao contrário. A indiferença a nós mesmos, o sinal de que nós somos indiferentes a nós mesmos é o amor por ele. É a atenção a que ser dada para ele. É aí que mostra que nós realmente somos indiferentes a nós mesmos. Entendeu? Então, nós não devemos insistir mais, porque se a gente ouvir Jesus estando assim, visivelmente aos nossos olhos, a nossa pessoa, a gente se volta para nós. E as reflexões que a gente faz é sobre a nossa pessoa, mas é igual quando Jesus falou aqui, né, e deu um aviso que todos nós ficamos na hora perturbados justamente por causa dessa visão turva. Quando ele falou da realidade, né, da falta de envolvimento, né, da falta de partilha e tudo, né, e quando ele deu aquelas instruções lá na Valtorta, né, falando sobre a realidade das coisas, os deicidas e a situação que está o mundo, tal, né, e a falta de doação para ele, de amor por ele, enfim, ele está trazendo igual quando ele estava explicando, igual um anjo que vem para a terra. Se hoje eu vim para a terra fazer um anúncio, ele não vai falar para uma pessoa, para a vida humana daquela pessoa, individual. Ele vai falar para a humanidade. Então, ele fala para a humanidade. E os desabafos dele, as dores dele, não se fecham no cerco individual de ninguém. As dores de um Deus não é uma dor pessoal. A dor de Deus é uma dor universal, né? Envolve todas as almas que estão enxertadas nele, tudo que está vindo no mundo. Então a gente não existe mais, a gente é outro Deus. Se a gente for participar de uma reunião com a Trindade, lá do céu, por exemplo, uma reunião com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e você foi chamado para reunião. Não vai ficar na reunião discutindo o que você acha que o São Francisco tá, né? Qual que é o problema? Tipo assim, você não vai ficar numa situação individual, não. As coisas que Deus trata não são supérfluas, né? Coisas bobas do humano. As coisas que Deus trata são coisas divinas, problemas divinos. Então a gente pensa que a cabeça de Deus, né? E a cabeça de Deus vê o todo, vê a massa, vê como que a humanidade está tratando a palavra dele. Não é a nossa humanidade. A gente tem que esquecer. Quando a gente pede perdão, a gente pede em nome de todos. A gente tem que entender que a nossa cabeça é um cabeção. Não é mais uma cabeça voltada para nós, para ouvir a Deus sendo a gente, né? Mas é para se colocar no lugar dele e entender o que ele está vendo no mundo. E você olha o mundo com Deus. Não fica no mundo olhando Deus, olhando lá em cima e você embaixo e falando o que você está sentindo da terra.
Não. Você olha junto com ele, na mesma direção. Entendeu? É como se fosse assim. É, imagina assim, você está numa reunião. Aí Deus está trazendo um assunto muito importante. A gente está num grupo, a gente está numa mesa, fazendo uma reunião. E aí o senhor é o presidente, né, dessa empresa, né? E ele está trazendo, olha, tá muito difícil, né? Olha para você ver, o meu plano. Eu trouxe essa santidade para a humanidade viver com esse propósito. Esse é meu propósito. Mas eu quero mostrar para vocês como que o ser humano está atendendo o meu apelo. Olha como o ser humano está lendo esse livro que eu dei para o ser humano desaparecer. É um livro para a pessoa desaparecer e para eu reinar nela. Mas olha para você ver, não estão me deixando reinar. O homem ainda está reinando. O homem está transformando tudo no interesse próprio. Até minhas coisas mais santas ele leva para o pessoal. Se você ficar lá na mesa atrapalhando a conversa e ficar chorando, ai meu Deus, nossa senhora, eu não sei o que, e ficar pensando em você mesma, você não consegue, né? Você só vê você não vê Deus e não vê também o que a humanidade precisa acordar. Você não vê a realidade como um todo, você só vê a sua situação e não presta atenção no desabafo dele, porque lá no fundo você fica se doendo, né? E fica pensando em você, pensando na sua pessoa e não. Você não pensa como pessoa mais humana, você pensa como alma, tá? Você vê em direção às almas. Então, quando ele fala essa situação, ele está trazendo a realidade das almas, tá? Ele não está falando com uma pessoa que existe, com uma pessoa com endereço tal, X, tal, com nome tal, não. Ele está falando da realidade da alma, a dificuldade que é ele trazer esses escritos e as almas não corresponder como deve. A realidade que é, o homem é muito difícil de morrer para si mesmo, muito difícil de ser 100%, muito difícil de dar tudo, a dificuldade que é, entendeu? Então você esquece de você, porque se você trouxer você para conversa, você não ouve os desabafos dele, não dá atenção para aquilo que ele precisa. Você fica pensando em você, fica pensando na sua pessoa, né? Então não é assim. Você pensa sendo um outro Deus conversando com Deus, um filho, um mini Deus conversando com Deus, né? Você pensa junto com ele, com os mesmos botões dele, com o mesmo interesse dele, né? Entendendo a dor dele, né? Esquecendo de você. Se você não se colocar no lugar dele, você não vai sentir a dor dele. Tipo assim, é, quando a gente pensa na reparação, né, que deve ser feita, nessa questão, né? Como solucionar isso, né? Quando Jesus traz o desabafo, a gente deve pensar assim, né? Como um solucionador, igual na reunião, né? Resolver o problema junto, participar da reunião para resolver, buscar soluções para resolver aquele problema, né? Então, quando vai se fazer um vídeo, né? Vai se fazer um vídeo de reparação, né? O Senhor traz aquela situação, problema no mundo. Olha o que estão falando de mim. Estão dizendo que estão falando mal de mim, estão dizendo que eu sou carrasco, estão dizendo que eu gosto de machucar as pessoas, que eu gosto de fazer as pessoas sofrer. Olha, filhos, olha o que estão dizendo de mim. Olha o que o ser humano racionalista, no máximo grau, está dizendo, né? E está escrevendo, né? E nos programas dizerem. Olha o ser humano racionalista, o problema que é, olha como ele se torna inimigo da minha pessoa. Olha para vocês verem. Então, ele está trazendo essa situação, né? E você está olhando com ele e vendo, nossa, mas isso não está certo. Você é um defensor dele, um defensor de Deus. Isso não está certo, esse pensamento aí, Senhor. Nada a ver, o Senhor não é isso, não. O Senhor deixou claro, né? Você sabe claramente como Deus é, como que Deus pensa, como que Deus trabalha. Esses homens racionalistas estão vendo a sua ação toda distorcida, Senhor. Como que nós podemos resolver isso? Vamos fazer um vídeo reparatório. Vamos fazer um vídeo reparatório, né? Trazendo trechos, Senhor. Trazer trechos do livro do céu, que fala exatamente o que o Senhor fala da cruz, o porquê do sofrimento, né? Acordar o homem para perceber que a culpa é dele mesmo, né? É a consequência do pecado dele mesmo,
né? E o Senhor é tão bom que o Senhor ainda fez com que desse sofrimento se tornasse meritório por causa do Senhor. E o ser humano, essa é a informação de luz que tem que chegar no mundo, não esse racionalismo de trevas aí. Então você é um reparador, né? Igual no livro do céu fala isso, que lá que tem as almas, né? Os filhos da divina vontade são sentinelas de Jesus. E essas sentinelas, né? Aí chega as ofensas a Deus, e esses sentinelas são defensores, é que está com a espada na mão, para não entrar o racionalismo, para não entrar o humanismo, para não entrar o mimimi, para não entrar o blá blá blá, para não entrar o humano, né? Você é guarda de Deus, né? Guarda de Deus. E aí, você tá com a espada, essa espada é a verdade de Deus, o conhecimento que você tem de Deus é a verdade, né? Quem como Deus, é o quem como Deus. E essas sentinelas, ao chegar às ofensas às criaturas, eles reparam. Ao subir as ofensas das criaturas, eles reparam com os atos opostos. Opa, Deus não é isso aí que vocês estão falando, não. Pode parar de falar isso do Pai. O Pai não é desse jeito. O Pai é assim, 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 assim. Só que fala falando, não só pensando, né? É um reparador falante e obrante. Então, fala, né? Compra a briga, né? Compra a briga divina. Tipo assim, compra essa briga divina, né? Não deixa de declarar o amor pelo Pai, declarar quem realmente é o Pai, né? Então, ele se torna esse, diante esse sentinela, é um sentinela. Na verdade, essa pessoa nem preocupa em ir lá brigar com os irmãos, né? Tipo assim, esse filho do pai tá do lado do pai, junto com o pai, não desgruda dele, olha só pro pai, né? Para dar o que ele tá precisando naquele momento, é gratidão, é obrigada, né? O que que ele está precisando? É um vídeo reparatório? É ouvir, né? Então você fica só olhando para ele. É ele mesmo, né? Que vai até as almas depois e distribui isso, é o vale o benéfico. É tipo assim, esse solucionador, esse solucionador é aquele que está ali para reparar por todos, né? Que está ali para ouvir a Deus. Se Deus não está sendo ouvido, ele é ouvido por esse, que representa toda a humanidade. Como ele representa toda a humanidade, está fazendo em nome de todos. Entendeu? E aí sim, aí você tá lá com ele, junto com ele, só olhando para ele, né? Quando ele te faz ver os homens, não é pra você sair da presença dele e falar, peraí, que eu vou lá pegar esses aí que tá fazendo isso. Não, né? Cabeça de Deus. Ó, filho, aqui, filha. Agora você entendeu por que que eu tô mandando castigo, né? Falei, pai, sim, tá certo, pai. Que for melhor, né? Pra resolver isso aí. Então você continua 100% do lado de Deus e entendendo por que que ele tá fazendo tais coisas e concordando. E vendo bem disso tudo. Olha, tem alguém que me entende. Tem alguém que me entende, tem alguém que me olha, tem alguém que não tira os olhos de mim aqui. Tem uma criatura representando a humanidade toda para concordar comigo. Amém. Aí, se ele te leva para falar com os irmãos, você vai com ele. Você é ele, né? Você é ele falando. Você é ele atuando onde você estiver. Mas você está atuando sempre concentrada nele, porque ele quer, né? Entendeu? Nunca olhando para a criatura em si, mas olhando para Deus. Deus está me mandando ali, né? Deus está me enviando, sempre olhando em direção a Ele, e Ele que vai olhar pelas criaturas. Ele que vai olhar pelas criaturas, e você olha em direção a Ele, grudada nele, prestando atenção no que Ele está dizendo e entendendo a gravidade da situação, né? Entendendo o problema, né? Entendendo o problema. E você falando, é ele mesmo falando. Quando você repete o que ele disse na reunião, porque você não guarda nada, né? Porque os desabafos dele, né? Precisa chegar para a humanidade. E você representa a humanidade, né? Você é a boca dele. Você é igual Jesus. Jesus era o verbo, a ação, o pensamento de Deus, né? Então você também é outro Jesus, né? Também sendo verbo também, né? Falando, né? Sendo palavra.
Só que não é sua palavra, é a palavra de Deus. Você vai repetir, você é o eco dele na terra, né? O eco de Deus, ó. Ele vai contar a reunião. Tudo que foi discutido na reunião. Olha aqui, ó. Deus disse, ó, isso, o problema é esse, é muito sério, isso. Não pode pensar desse jeito por causa disso. Tipo assim, aquela pessoa, né? Que vai passar a mensagem de Deus. Você é a extensão de Deus na terra. A extensão de Deus na terra. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me qual é da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Trecho do dia 2 de setembro de 1912, volume 11. As reflexões, as preocupações sobre si mesmo, mesmo sobre o bem. Para quem ama a Deus, são tantos vazios que formam o amor. Estava dizendo a meu sempre amável Jesus, meu único temor é que você pudesse me deixar retirando-se de mim. E Jesus respondeu, minha filha, não posso deixar-te, porque tu não fazes nenhuma reflexão sobre ti mesma, nem tomas nenhum cuidado de ti. As reflexões, os cuidados pessoais sobre, mesmo sobre o bem, para quem me ama de verdade, são tantos vazios que formam o amor. Portanto, minha vida não enche toda a alma. Estou como que à margem, no canto, e dá-me assim a ocasião de me dar as minhas escapadas. Em vez disso, quem não é levado às reflexões, aos cuidados próprios, e pensa só em me amar, e toma cuidado só de mim, eu encho tudo. Não há ponto em sua vida em que não encontre a minha. E querendo me dar minhas escapadas, deveria me destruir a mim mesmo, o que não pode ser jamais. Então, Jesus está falando, eu não posso deixar, né? Eu não posso te deixar, porque você não faz nenhuma reflexão sobre ti mesma. Você não fica em si mesmo, em nenhum momento, né? Não tira os olhos dele. É isso que ele quer de nós. Não fazes nenhuma reflexão sobre ti, né? Sobre nós mesmos, sobre a nossa pessoa, nem o bem, nem pro bem, tipo assim, nem mesmo sobre o bem, tipo assim, será que eu tô conseguindo? Será que eu tô alcançando, né? Será como que eu tô diante de Deus, né? Se avaliando, né? Olhando se tá tendo algum resultado para si mesmo, né? Será que estão gostando do que eu tô falando, né? Tipo assim, como se fosse a gente, né? Coisas assim, pensamentos assim. E se eu pôr meu áudio aqui e Jesus me xingar? Se Jesus puxar minha orelha e chamar minha atenção? E se não gostar do que eu falar? Então eu não vou falar nada. Então a pessoa já faz uma reflexão, né? Em si mesma. Ela faz uma reflexão sobre ela mesma. Aí ela vê, nossa, hoje eu tô desanimada. Hoje eu tô assim, hoje eu tô não sei o quê. Aí Jesus vê no coração dessa pessoa como que Jesus fica, né? Ele não pode, tem que dar a escapada dele. Por quê? Porque a pessoa com esses pensamentos espanta ele. Não é que ele queira sair, porque ele fala, é impossível abandonar um outro eu, né? É impossível eu deixar a mim mesmo, né? É impossível eu negar a mim mesmo. Por quê? Porque se a pessoa está vazia dela e é só Jesus, tipo assim, Jesus é o dono e ele não vai deixar de ocupar, né, daquilo, né, que é dele, né? E ele, vendo que a pessoa só pensa nele, só olha para ele, né? Como que ele vai negar ele mesmo?
Como que ele vai negar a si mesmo? Nunca, né? Ele não resiste, né? É igual o pai. O pai não resistia a Jesus. Eu estava lendo a vida íntima de Nosso Senhor, e quando fala das orações de Jesus no ventre de Nossa Senhora, ele fala que agradeceu junto com Nossa Senhora e se uniu a Nossa Senhora, porque ela entendia tudo, né? Mas ele falou assim que o pai ficou mais ainda encantado ao ouvir a oração de Jesus, tá? Do que a Nossa Senhora. Falou, né, que o pai ficou mais ainda. Ele não resiste a Jesus. Então você se torna outro Jesus. Ele não seria deixar ele mesmo, né? Seria deixar ele mesmo. Não tem como, é inseparável. Mas quando a pessoa faz reflexão própria, ainda tem o eu, né? Tem ela, tem a pessoa dela, tem. Aí, eu estava lendo outro trecho que Jesus está falando do vazio. E ele está falando que do vazio que fica né, da pessoa que não é vazio, que esse vazio é para ele ocupar. Então, esse vazio são espaços, são liberdades que ele tem na pessoa. Quando ele fala que a pessoa é vazia de si mesma, é porque ele quer dizer que é tudo dele, né? Quer dizer que ele tem, pode passar por aquele território tranquilo, porque não tem nada obstruindo o canal, né? E quando ele não encontra, quando ele está falando aqui que é o vazio do amor, é porque é do amor dele, porque era para o amor dele encher a pessoa, mas ela tem um amor próprio. E esse amor próprio é um alimento nauseante para Jesus, não dá, né? Não dá. Então ele fica sem espaço na pessoa, entendeu? Porque ela não é vazia, ela está cheia de si mesma. E o nada é o vazio de si. O nada é Deus poder ser tudo na pessoa. Então ele não pode ser tudo se a pessoa for cheia de si, que atende a fazer reflexão própria. Por exemplo, você está ouvindo a palavra de Jesus aqui no livro do céu, entende? Mas pode acontecer de Jesus ficar meio que tendo que não dar as suas escapadas, que está falando aqui, por exemplo, ele não pode dar as luzes. Se a alma pega, está refletindo, mas ela pega e vai pensar na hora em si mesma, quando está lendo, na sua pessoa, né? E vai pegar a palavra de Deus, essa reflexão própria, é porque ela vai ler a palavra de Deus buscando respostas para ela, sobre os cuidados pessoais que ela tem que tomar, mesmo que seja sobre o bem, mesmo que seja sobre o bem. Eu quero ver a palavra de Deus para saber, né, como ser melhor para o meu esposo, para os meus filhos, mas ainda assim é um ganho pessoal. Ela não lê, né, preocupando com o que Deus vai trazer, porque esse Deus encher é o que Ele quer trazer, é o que Ele está falando dele. É a pessoa olhar para a pessoa dele. É o amor, é o desabafo do amor, ou seja, é o desabafo de Deus. O que Deus está falando nesse trecho? Mas quando ela fica estacionada nela, ela não consegue ver, né? Aí ele fala, nenhuma reflexão sobre ti mesmo, nem tomas nenhum cuidado de ti. As reflexões, os cuidados pessoais, mesmo sobre o bem, para quem me ama de verdade, né? Que só quer eu, porque quem ama ele de verdade só tem interesse nele. Então, para quem me ama de verdade, mas aí tá falando, os cuidados pessoais, mesmo sobre o bem, para quem me ama de verdade, são tantos vazios que formam o amor. Porque ele não encontra espaço para falar. Ele quer falar, ele está falando algo muito importante, mas a pessoa levou o trecho para ela. Ela levou o desabafo dele para o pessoal dela. Ela pegou e levou para o mundo dela, né? Ela teve essa indiferença a ele. E ele ficou, e os vazios do amor, por quê? Ele não pode desabafar. Ele não foi entendido naquele trecho, ele não foi ouvido naquela mensagem. A parte dele, ele ficou tipo num ignorado, ele foi ignorado. A pessoa deu atenção para ele, ignorou Jesus, ignorou o que Jesus está falando. Ignorou Jesus. Na hora que foi ler, não preocupou com ele, preocupou com ela, preocupou com o que ela pode tirar do trecho para ela, o que ela pode tirar de luz para a vida dela, né? Porque ela está acomodada a isso. Só importa eu me sentir bem com a palavra de Deus, né? Então, né? É aquilo da autoidolatria, né? Portanto, minha vida não enche toda a pessoa, tá vendo?
Toda a alma. Estou como que à margem aí, ó. Está como que à margem. Então ela vê disso de forma superficial o que Jesus falou, mas ela não consegue penetrar nos sentimentos dele, porque ela entrou para os sentimentos dela. Ela preferiu pegar as coisinhas dela, né? As minúcias dela. Ela preferiu ficar na cabeça dela do que ir para a cabeça de Deus. Por isso. Então, aqui, ó. Um canto, eu fico num canto lá. E dão-me assim a ocasião de me dar as minhas escapadas, né? Em vez disso, quem não é levado às reflexões e aos cuidados próprios, né? Ela não tá nem aí para ela não tá nem aí para a pessoa dela, só tá olhando para Jesus. Ela tá ali para aprender, né, aquilo que Deus quer falar. Ela tá preocupada naquela mensagem divina, pura, 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 como Jesus está trazendo. Ela não lê pensando nela. Ela não lê pensando nela. Ela pensa no plano. Ela pensa só no plano de Deus. E pensa só em me amar. Então, só importa isso, né? Só importa isso. E toma cuidado só de mim, tá vendo? Eu encho tudo. Não há ponto em sua vida em que não encontre a minha. É muito interessante. Porque a vida dela também, ela não vai ver. Ela vai ver do mesmo modo que ela olha a palavra de Deus. Não é só a palavra de Deus, é tudo o que acontece. Ela vai olhar sempre vazia de si, olhando para ele. Então, mesmo a própria vida, quando ela for partilhar a própria vida, aí ela não está fazendo a reflexão de si mesma, porque ela está partilhando a palavra de Deus na vida dela. Ela está partilhando, né, essa ação de Deus. Ela está apontando Deus na vida dela, está apontando essas verdades, né, encarnalizadas na vida dela, né, e está dando para as pessoas ali formando, né, dando luzes para as pessoas entender também como perceber Deus nas situações, como que Deus trabalha. Então, ela está falando de como Deus trabalha, ela só está interessada nisso. Então, quando ela vai olhar, não é só para a palavra de Deus ali na que está lendo, né? Os acontecimentos, tudo, aonde ela estiver, está lá na missa, ela está no trabalho, ela está em casa, ela está limpando, ela está varrendo, ela está comendo, ela está estudando, ela está com a esposa, ela está com os filhos, ela está com a mãe, com o pai, com o tio, com o cachorro, com quem for. Mas ela não pensa, né, na pessoa dela. Ela vê tudo sendo o próprio Deus, né, vendo com os olhos de Deus. Então, as reflexões que ela vai fazer são elevadas, até nas coisas mais simples da vida, né? São elevadas. Por quê? Porque ela está vendo o divino ali, ela está falando do divino. Quando ela vai falar, por exemplo, né? Vamos supor, fala assim, da ordem em casa, olha, eu quero dar um testemunho de como que a ordem em casa é importante, como que as pessoas ficam calmas quando você já rapidinho vai lá e faz o que tem que ser feito, mas ela não vai falar assim, é uma reflexão dela, nossa, gente, tô tão maravilhada, meu esposo falou que eu sou uma ótima esposa. Nossa, meu casamento tá maravilhoso demais, a minha vida. Os meus filhos são uma belezura, meu Deus do céu. Quanta coisa que Deus faz na minha vida, quanta coisa que eu tenho, quanta coisa que não sei o que, né? Nossa, gente, e tal, e ela quer contar da vida dela. Agora é diferente, quando ela vai fazer uma reflexão, olhando pro divino, ela fala assim, nossa, gente, a divina vontade não dá ponto sem nó. Gente, olha como que Deus está agindo mesmo. Como que é verdade o que está nesses escritos. É verdade, gente. Deus cuida de tudo. Eu não tenho que me preocupar, né? Porque realmente quando o Senhor fala, né, que é Ele que conduz todas as coisas, é verdade. Então você vai apontando Deus, né? Não apontando a sua pessoa, né? Apontando Deus através das coisas que traz, das coisas que reflete, né? Nossa, gente, aquilo que Jesus falou, né? Ele me instruiu no atendimento, gente. Aí na hora eu obedeci ele. E realmente, gente, nossa, foi do jeito que Jesus falou mesmo, gente. Que paz. Mas assim, aí ela tá vendo. Aí ela vai falar, nossa, como que, gente, o ser humano, meu Deus, como que é importante, gente, a palavra de Deus sendo colocada em prática, né? Como que a palavra de Deus muda tudo, gente. Se todos os seres humanos souber disso, meu Deus, como que a humanidade precisa se render? Então ela já vai levar, né? Já vai entender, né? Universalmente aquilo.
Tá vendo, gente? A divina vontade trabalha desse jeito. Então, quando ela aponta situações, ela tá apontando a divina vontade. Ela tá apontando a ação da divina vontade, que resolve tudo. Que a alma que vive na divina vontade, né? Realmente é conduzida, é movida por ele. Não é ela que move as coisas, é Deus que move tudo. Então, ela vai estar mostrando a ação de Deus. Então, quando fala da vida dela, ela não existe. E a pessoa que está ouvindo não tem que pensar, ah lá, ela falando dela, né? Ah, ela mostrando ela, né? Não, né? Tem que ver com os mesmos olhos. Tem que ver com os mesmos olhos também, né? Então, assim, então, agora dá para perceber quando a pessoa já traz ela, né? Que a pessoa só fica falando de si mesma, né? Então, fica trazendo as suas preocupações baixas. Ela tá lendo o trecho, mas preocupada com os problemas dela, né? E não preocupada com o que Jesus está tentando falar ali. Ele fala, não aponta em sua vida em que não encontre a minha. Então, tudo ela encontra Jesus ali. Ela que, gente, ó. Jesus, 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 Jesus e Jesus, né? E querendo me dar minhas escapadas, deveria me destruir a mim mesmo. O que não pode ser jamais. Minha filha, se as almas soubessem o mal que fazem as reflexões próprias, curvam a alma. Curvam a alma é aquilo que falou para Valtorta, né? Que ele falou com ela assim que foi ele, olha pra você ver, o divino sendo revelado a uma pessoa, né? O divino sendo revelado a uma pessoa. A vida da Valtorta, né? As cruzes de apontamento, a mãe rígida, né? E as situações que aconteceram, tudo foi uma ação de Deus, porque estava conduzindo ela para um caminho, para um propósito, né? Então Deus não permitiu certas coisas na vida dela, mas era para ela ver um bem naquilo, um zelo, uma proteção. Aí ele falou com ela, mas você se curvou na sua humanidade. Ela ficou triste, né? Ela ficou pensando nela, né? Ela ficou se sentindo destruída, né? Ela ficou se sentindo assim, Jesus, nossa, dado dá certo, por que que isso não deu certo, né? Triste, só assim, pensando em si. Esse curvar a alma é pensar em si mesmo. Olha lá, abaixam-na, curvam a alma, abaixam-na para a terra, fazem ter o rosto voltado para si mesmas. E quanto mais se olha, mais humanas se tornam. Aí é que está o ponto, né? Quanto mais a gente olha para Deus nas nossas reflexões, é mais divino. É divino. É mais divino. Não, não é mais divino, né? Olhar para Deus só dá divino, né? E quanto mais a gente olha para nós mesmos, é só humano. E aí é que está o discernimento, né? Mais reflete, mais sente as misérias e mais empobrece. E só sabe falar disso, né? Em vez disso, o único pensamento de mim, de Jesus, da palavra de Jesus, o que Jesus está querendo ensinar. Então, o único pensamento de mim, me amar e estar todo abandonado em mim, quer prestar atenção nele, no que está falando, faz reta a alma, o reto agir, reordena o coração dela, né? E em teu rosto dirigido a me olhar só a mim, né? Se elevam e crescem, mais me olham, mais. Ah lá, quanto mais me olham, mais divina se faz. Então, quanto mais se abre o olho para olhar ele, quanto mais. Não estou entendendo, deixa eu ler de novo, deixa eu prestar atenção no que Jesus está falando. Quanto mais você dá atenção, quanto mais você não é indiferente, né? Mas você é, né, totalmente disposta, né? Aberta. Quanto mais aberta você é, né? Quanto mais refletem sobre mim, mais se sentem ricas, fortes e corajosas. Se torna ele, né? Se tornam ele, né? Mais ele, né? Mais ele cresce. É ele que cresce, não é a gente. É ele, aqui ó. Mais divina se faz, ou seja, mais eu se faz, mais Jesus se faz. Mais Jesus é, mais Jesus é. E quanto mais pensa em si, mais humana é, né? Mais terra é, né? Minha filha, as almas que estão unidas com meu querer e me fazem fazer minha vida nelas, né? Deixar Jesus ser nelas, né? E pensam só em me amar, estão unidas comigo, como os raios ao sol, ela é inseparável. Quem forma os raios?
Quem lhes dá vida? O sol. Se o sol não pudesse formar os raios, não poderia estender sua luz em seu calor. Assim que os raios ajudam o sol a fazer seu curso e o embelezam demais. Assim eu, somente por meio desses raios, que formam uma só coisa comigo, me estendo sobre todas as regiões e dou luz, graça, calor, e me sinto mais embelezado que se não estivesse. Interessante. Poderia perguntar se agora um raio de sol quantos caminhos fez, quanta luz, quanto calor deu? Se tivesse razão, responderia: não quero me ocupar disso. Sabe o sol e basta. Tá vendo? A gente não fica preocupado com isso. Não quero me ocupar disso. Sabe o sol e basta, né? Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas se houvesse outras terras as quais dá luz e calor, os daria, porque o sol que me dá vida, a tudo pode chegar. E se o raio quisesse refletir e voltar atrás ao que fez, perderia seu curso e se escureceria. Assim são minhas almas amantes, são meus raios viventes. Não refletem sobre o que fazem, tá vendo? Estar no sol divino é toda a sua intenção. E se quisessem refletir, lhes sucederia como ao raio do sol, e muito perderiam. Então a gente não volta para nós, a gente volta. Que esse estar no sol divino é estar no interesse de Deus, né? Entrar nesse plano é pensar nos interesses de Deus. É essa conexão que foi falada lá no vídeo da luz do sol. Conexão com Deus, é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de nós, né? Que sejamos inseparáveis dEle, né? Que Ele quer que a gente deixe Ele sem descanso. Entendeu? Entendeu? Ele quer. Ele quer assim, né? Almas atentas a Ele. Ele está nos formando para isso. Como era Jesus na vida íntima, outro Jesus na vida íntima, né? Totalmente compenetrado, entrar, né, nessa intenção de dar toda a glória a Deus, né, de estar totalmente focado no plano dele, só via isso. Só olhava pro plano, só olhava pro divino, só olhava pro que Deus precisava, só olhava as coisas aconteciam e ele entendia tudo, né? Olhava tudo divinamente, tudo que acontecia, tudo divinamente, né? Então é o que ele quer de nós.